Você já parou para pensar que a inteligência artificial pode estar falando com você agora? Ela cria imagens, conversa, até escreve por nós. E se a comunicação fosse repensada com a ajuda da IA? É isso que o Econ vai discutir: tecnologia, criatividade e o futuro da comunicação. Será que a inteligência artificial vai transformar tudo? No Econ 2025, você vai descobrir. Olá, sejam muito bem-vindos à série Descomplica aí, inspirada na 15ª edição do Econ de 2025, produzida pelos cursos de comunicação da PUC Minas Poços de Caldas, curso de jornalismo, publicidade e propaganda e o CST de produção audiovisual. Eu sou Helena Dubiel e hoje a promessa é descomplicar o uso da inteligência artificial na publicidade e propaganda e no audiovisual. Para falar desse assunto, o meu convidado de hoje é o Luiz Antônio Pereira, também conhecido como Pinda. Seja muito bem-vindo, Pinda. Muito obrigado, Helena. Muito feliz de estar aqui com vocês. Isso é uma honra. E aí, para começar, você que é ex-aluno da PUC Minas, com o que está trabalhando hoje? Como tem funcionado? Bom, eu segui na profissão, né? Sou formado em publicidade aqui na PUC Minas, sou da segunda turma. Eu entrei na faculdade em 2010, no segundo período, e fiquei aqui até o fim da graduação, mas logo na sequência me mudei para São Paulo. Já fui monitor de tudo que vocês imaginam do Labicon, da assessoria, antes do Labicon existir. O meu primeiro trabalho aqui na PUC foi como assessor de mídias sociais. Aí eu cuidava do Twitter da faculdade, do YouTube também, não lembro ao certo o que era, mas comecei trabalhando bastante aqui na PUC, aí depois fui técnico do Labicon também, mas na sequência fui para São Paulo. E faz 10 anos que eu tô lá, acabei de me dar conta disso assim também. Trabalhei primeiro numa produtora de som, né? A gente fazia áudio para publicidade. Costumava brincar que eu fazia tudo na produtora, menos música, né? Porque eu não sou produtor musical, mas cuidava da comunicação, cuidava da parte de direito autoral musical. E aí, na sequência, eu tive uma experiência na Remax Brasil, que é uma franqueadora de imobiliária. Trabalhava ali junto com o CEO na comunicação, e agora tem 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estou na Bambu Stock, que é uma startup de um banco de vídeo brasileiro, onde a gente trabalha bastante cultura brasileira, diversidade e brasilidade, a bandeira que a gente levanta lá, e estou muito feliz. Então, um pouquinho da minha trajetória aí para vocês. Você trabalhando hoje com a Bambu Stock, né? Como você tem feito para conciliar o uso da inteligência artificial, no que você usa, o que você prefere deixar de lado, como funciona isso? É uma loucura, né, gente? Acho que tá uma loucura para todo mundo, assim, ainda mais pra gente ali. A Bambu é um banco de vídeo e a nossa principal matéria-prima é o real, né? A gente tem uma curadoria ali na Bambu em que a gente tenta trazer imagens para o banco que representem a nossa cultura, que representem o brasileiro, que sempre foi um déficit assim, né, no mercado de comunicação, né, da gente ter essas imagens que representem o Brasil de verdade. E aí vem essa IA generativa, mudando um pouco ali as peças do jogo, com umas ferramentas super tecnológicas, super rápidas, criando umas coisas super legais, mas eu vejo muito esse contramovimento assim também, né? Acho que tem uma frente que é como você usar a IA para otimizar seus processos internos, né? Falando da rotina da empresa. Hoje eu que lidero a operação lá, então o meu trabalho é justamente conectar todas essas peças para fazer a engrenagem girar da Bambu. E tem essa outra frente também, que é da IA generativa, que a gente não atua com isso, né? A gente é ainda de novo, um contraponto, né? Mas a gente vê que esse movimento do mercado está vindo muito forte e a gente tem que se adaptar, óbvio, e encontrar ali o nosso espaço para fazer isso sem a gente deixar esse nosso objetivo de lado, que é justamente o dessa representatividade, de a gente criar esse acervo com o máximo de brasilidade possível, que se era um ponto fraco antes da IA, com a IA também não passou a ser resolvido, né? Você acha que em algum momento vai chegar tá, gente, a gente precisa usar ou não, esse tato tem que ser explorado mesmo? A IA vai roubar o trabalho de alguém? Eu acho que desde que mundo é mundo, a tecnologia vem para a gente
mudar alguns processos de trabalho, né? Então, eu dei até alguns exemplos na palestra, né? Que, pô, antes a gente tinha uma profissão que era do ascensorista, que era o cara que apertava o botão do elevador, que essas coisas foram mudando. Isso aqui é um exemplo meio bobo, mas a tecnologia vem para mudar, vem para ficar, não adianta a gente negar esses avanços tecnológicos, mas eu bato muito na tecla de que a gente tem que olhar essas ferramentas e ver como a gente pode se adaptar a elas e se tornar um profissional melhor e não usar essas ferramentas como muleta, né? Porque com a IA, acho que ficou muito mais claro que a técnica ficou mais democrática, né? Então, hoje, literalmente qualquer pessoa consegue entrar numa plataforma dessa e criar uma imagem boa. Agora, do que é essa imagem? Não sei. Aonde essa imagem vai ser usada? Também não sei. Então, acho que tem essa vertente mais assustadora, né? Que a gente pensa, pô, vai substituir essa imagem, meu emprego, e aí, o que a gente vai fazer? Mas, por outro lado, eu sinto que também tem um movimento de tentar encaixar essas ferramentas técnicas novas nesse modo de trabalhar que a gente tem, né? Se alguém disser para você algum dia que sabe o futuro da IA, é mentira, isso eu já adianto para você. Até porque isso muda muito rápido, né? Em semanas a gente tem novas ferramentas que meio que jogam tudo no lixo do que de própria IA que foi lançado até então. Então, acho que a gente tem que ficar atento, se envolver, óbvio, com essas ferramentas, mas pensando na gente, não pensando em se especializar numa ferramenta em si. Uhum. No que a IA é utilizada hoje no seu trabalho? Eu uso a IA muito para otimizar processos, né, de internos ali, porque tem uma parte, eu não digo legal, mas uma parte de dados que ajuda muito a gente a ter uma visão um pouco mais macro da Bambu, né? Então, por exemplo, a gente tem um site de um banco de imagem onde as imagens, as pessoas pesquisam ali determinado tipo de imagem. Então, hoje a gente consegue ter um relatório do que as pessoas pesquisam, a gente joga isso numa IA para saber o que as pessoas estão pesquisando mais, e a partir disso a gente conecta com o nosso time de produção que pode produzir essas imagens, a gente pega os pedidos ali, a gente vê o que está saindo mais, o que não está saindo, faz uma análise mais detalhada, a gente traz isso para a curadoria também para processar as imagens que entram no site, a gente entender ali metadados e como é que a gente coloca isso. Então, a gente usa de várias frentes, mas sempre pensando em como poder ampliar esses processos que a gente já faz, né? A Bambu, ela tem um processo ali interno, justamente com quem faz parte, né, que são os filmmakers e são usuários, de a gente fazer as coisas de uma forma artesanal no bom sentido, né? Da gente ter uma conexão um pouco mais pessoal, a gente trazer pessoas para as imagens e a gente trazer os filmmakers também para ter uma presença um pouco maior ali, falar, ó, essa imagem é de tal pessoa, a gente comissionar atores, por exemplo, por venda de imagem, que não é uma praxe muito comum de outros bancos, mas a gente sempre tenta trazer essas ferramentas para a gente potencializar o alcance dessas áreas que a gente tem e não necessariamente substituir algo, né? Acho que não é a premissa da Bambu, a gente não está interessado nisso. E aí, falando de IA generativa também, a gente não tem, a gente trabalha muito com o real, né? A gente tem batido nisso e a gente percebe esse contramovimento do mercado também, que começou a procurar mais dessas imagens também para poder se conectar mais com as pessoas, né? Então pode usar com certo limite, né? Sempre intercalando nessa humanidade para trazer também essa brasilidade. Exato. Eu acho que o ponto principal, assim, as pessoas devem usar, óbvio, né? De novo, eu não sou cético aqui de achar que a IA não vai dar em lugar nenhum, porque vai dar, né? Tá mudando muita coisa já. Mas o que eu sempre penso o que eu sempre recomendo às pessoas é de pensarem, tipo, pô, como que eu uso aqui da melhor forma possível? Será que eu preciso usar aqui? Será que isso precisa ser substituído? E, de novo, com essa frente de poder otimizar alguns processos seus, não pular etapas. Eu acho que a IA, ela vira um problema quando você quer pular uma etapa. Que aí você acaba perdendo um pouco do controle e isso deixa de ter a sua personalidade ali, entendeu? Esses agentes de IA que estão surgindo hoje, que otimizam algumas tarefas, eles são muito bons quando você treina eles com conteúdo autêntico, né? Uma coisa sua. Então, textos seus, o seu ponto de vista. E, de fato, isso são aliados excelentes numa rotina dentro de uma empresa, né? Então, mas, de novo, o objetivo da Bambu é a gente fazer isso tudo, como você mesmo disse, né? A gente, na ponta final para o usuário, a gente trazer uma representatividade, uma brasilidade para essas pessoas e a gente quer dar esse passo dentro do mundo da IA, mas sem perder essa essência, porque senão a gente vira só mais uma ferramenta no meio de
dezenas de milhares de outras ferramentas que existem. Esse trabalho de pesquisa não pode ser substituído, acho que nunca, né? No jornalismo, inclusive, no audiovisual, na publicidade, ter essa referência é algo que a gente não pode pular de jeito nenhum. Então, é importante reforçar isso, porque vale muito a pena ter isso. E aí, eu queria saber muito da sua opinião agora. Como você vê o uso da IA na criação da publicidade, principalmente na geração de pessoas? A gente já conhece, já tem casos da IA generativa sendo usada justamente para isso. Como você vê isso? É um tema muito sensível que está sendo muito discutido e que, na minha opinião, vai dar em algum lugar em que a IA vai começar a passar por uma regulamentação, né? Porque o grande ponto da IA generativa, ainda mais quando você trabalha com pessoas, é que você tem que pensar que você está sempre passando por cima de alguém, né? A partir do momento que você gera ali uma imagem, você de fato está substituindo uma imagem de uma pessoa, que pode ser um ator, pode ser um modelo, pode ser alguma pessoa comum, né? Que isso envolve tanto a questão profissional quanto a questão de representatividade mesmo, né? Na Bambu, falando do material real que a gente tem, uma das formas que a gente faz ali para fomentar um pouco esse mercado também é que a gente hoje comissiona atores de imagens que são vendidas, né? Mas na IA, isso ainda está meio sem controle, né? Porque quem te garante que aquela imagem que foi gerada para você de uma pessoa não existe, né? Quem garante que aquela pessoa não existe? Então, estão tentando entender um pouco isso e, de novo, é um tema sensível porque envolve muitas camadas, né? Então, acredito que a gente vai chegar no momento em que vai ter que se conversar sobre isso, vai ter algumas barreiras e esse movimento ele já está começando a vir de empresas também, né? Porque elas têm percebido que isso pode, no bom português, dar ruim para elas, né? De sair usando tudo deliberadamente, tipo, vou gerar pessoas aqui, começar a colocar nas minhas redes sociais, no meu site, na televisão e tal. E se alguma hora aparece alguém e fala, pô, esse aí sou eu, né? Vocês não pediram autorização para mim. Como é que legalmente você prova que aquela pessoa não é aquela pessoa, sendo que essas IAs têm uma caixa preta ali, né? De como isso foi treinado. Então, acho que tem esses dois movimentos, né? Acho que tem um primeiro dos criadores começarem a ter um pouco mais de conscientização e que é meio difícil, né? Porque a IA é um superpoder, você acaba fazendo as coisas muito rápido, mas esse contramovimento das empresas vai começar a crescer também, né? Eu já começo a ver alguns movimentos assim, porque isso ainda é uma terra sem lei, né? Isso é muito bom, quem está querendo criar com escala, mas também é muito perigoso. O momento que legalizar pode ser que, do bom português, dê ruim, né? Exatamente. E aí, eu acho que o grande desafio hoje é criar algo real nesse mundo tão artificial que é da inteligência artificial, né? Como solucionar esse desafio? O que pode ser feito? Eu acredito que esses movimentos de mercado, eles acabam, por mais de pressão de grandes empresas e grandes conglomerados e de quem produz, esses movimentos acabam vindo de baixo sempre, né? Que é do usuário, né? Porque eu acho que a IA veio para ficar, ponto final, isso é indiscutível. Mas eu acho que ela vai se acomodar em algum nicho, em algum lugar ali, e o conteúdo real ele não vai ser substituído, né? E esse movimento ele vem de baixo por conta do consumo de conteúdo das pessoas, né? Isso, você vai começar a consumir conteúdo de um criador de conteúdo que não existe, você pode consumir, mas para quê? Acho que essas coisas vão começar a se nichar e vão começar a se acomodar e baseado em consumo mesmo, né? No consumo de conteúdo, no consumo de produto, no consumo de mídia. Talvez não ocorra agora, talvez não ocorra, porque, de novo, não dá para projetar nada, mas eu não acredito assim que a IA vai chegar varrendo tudo, de certa forma que outras tecnologias também no passado viram falando que iam mudar tudo, né? A gente tem um exemplo, eu gosto muito do exemplo do chatbot, né? Que quando lançou o chatbot falou, nossa, o chatbot vai revolucionar o telemarketing, o atendimento, bicho, eu odeio falar com o chatbot. É terrível. A primeira coisa que eu falo pro chatbot é quero falar com o humano. Aí ele tenta te enrolar e tal. De novo, é um exemplo menor, mas eu acho que as coisas vão se ajeitar. Algumas pessoas vão ficar pelo caminho, algumas coisas vão ficar pelo caminho, muita coisa vai mudar, mas eu também não acho que é o fim do mundo, assim. Você palestrou ainda há pouco no Econ,
que é o encontro de comunicadores aqui da PUC Minas. E você falou muito sobre a autenticidade, de ter o seu sotaque, a sua marca. Como que a gente pode fazer isso? Tem alguma, não sei, alguma fórmula, alguma coisa que possa ser feito para manter essa autenticidade, mesmo com tanta IA? O que eu sempre recomendo, assim, é que, falando até um pouco num cenário maior, assim, o brasileiro, ele tem... A gente acaba tendo essa síndrome de vira-lata, assim, né? De tipo, putz, não olhar o entorno e a gente querer, né, se adaptar a essas tendências globais e se posicionar hoje, ainda mais nessa era, né, conectada de rede social, de se posicionar de uma forma mais global. Mas eu vejo muito que o valor, o ouro mesmo, isso vendo da Bambu ali, né, o trabalho que a gente faz ali de justamente fomentar a cultura do Brasil, o valor está muito no que está no nosso entorno. Então eu sempre recomendo para as pessoas, olhem em volta de você, a sua realidade, né, onde você está inserido, porque isso é único, né? E você tem que sempre levantar a bandeira de onde você é, né? Eu hoje moro em São Paulo, que é uma grande capital, que acaba sendo uma cidade mais cosmopolita, e trabalhando com essas grandes empresas que têm uma linguagem um pouco mais numa régua nacional, mas eu vejo que é isso, né? A minha bandeira é do interior, eu sempre costumo falar isso, né? Que é o meu lugar, né? Eu sou do Vale do Paraíba, do interior de Minas Gerais, mas já morei em Poços de Caldas, e eu vejo que eu consigo trazer algumas contribuições, por exemplo, alguns processos coletivos e profissionais, que são de inputs que não vêm de outras pessoas, que são de outras realidades, né? Eu dei até alguns exemplos na palestra, que aquele caso do L'Occitane, que fez uma campanha do caju de ponta cabeça, né? Que eles estavam lançando uma linha que era feita com caju, aí fizeram um set de filmagem, uma pessoa colhendo um caju de uma árvore, só que o caju estava posicionado na árvore de cabeça para baixo, né? Ele estava pendurado pela semente, na verdade ele nasce pendurado ali pelo fruto, né? Uhum. E olha o tanto... é uma campanha de uma empresa grande, passou por agência, passou por produtora, passou por criativo, passou por RTV, passou por um monte de gente, passou por cliente, e ninguém se ligou que o caju estava de ponta cabeça. Por quê? Porque ninguém nunca viu um pé de caju. Entendeu? Então, para mim, o valor está nessas coisas, sabe? Eu até falei na palestra, eu bato muito na tecla. Preocupe-se em ser um profissional local antes de querer ser um profissional global, né? Não pule etapas, porque só você vai ter propriedade para falar do seu entorno, de onde você é, da sua trajetória, e isso tem muito valor hoje, justamente por conta dessa conexão do real. Aí você está numa empresa que precisa comunicar para Minas Gerais, para quem mora aqui, por exemplo. Você tem uma equipe ali que só é formado por pessoas de outros estados, e você é um mineiro, vale ouro. Você vai saber a língua, você vai saber o tom, você vai saber como falar do jeito certo. Então, é isso. Eu recomendo muitas pessoas a darem valor ao que elas têm, onde elas estão inseridas, porque isso hoje em dia, que está tudo ficando mais flat nessa comunicação, tem muito valor. E aí a propaganda não vira só o pão de queijo em Minas Gerais ou o cafecinho, né? Exatamente. Bom, caminhando para o final, pensando também nos nossos ouvintes que são interessados em jornalismo, publicidade, produção audiovisual, qual é a mensagem para eles nesse mundo assim de inteligência artificial? Acho que a gente consegue ver que tem uma esperança, mas qual é a sua mensagem para eles? Gente, sigam firmes na luta de vocês. Não vejo como algo que vai acabar com profissões, né? Como eu disse, o cenário vai mudar, as relações vão mudar, os processos vão mudar, mas não dá para pensar em outra coisa a não ser se aliar a isso e usar isso da melhor forma, né? Eu tenho o meu antigo chefe, o Serginho, ele é meio poético assim, né, o que ele fala, mas sobre esses movimentos de mercado, tecnologias e mudanças de panoramas e tal, que é isso, né? Ele já tem um pouco mais de trajetória, ele tem vários anos de produtora de som ali, ele está muito bem posicionado no mercado, mas ele fala, cara, uma hora as folhas secas caem, né? E as folhas secas caem, o vento leva, mas outras folhas verdes nascem da árvore e ocupam o espaço. E quem é um estudante hoje não pode ser folha seca, cara, pelo amor de Deus, vocês são novos, vocês estão... E entrando nesse mercado, vocês têm que ser as folhas verdes. Vocês que vão mudar esse mercado, vocês que vão moldar esse mercado, né? Essas mudanças não vão acabar vindo de cima. Então, tá na mão de vocês pautar como é que essas ferramentas vão ser usadas e usar isso da melhor forma possível. É o jogo.
Não tem jeito. Na minha época em que eu fiz faculdade, o grande burburinho era sobre as redes sociais, né? De tipo, putz, tá mudando a relação com o usuário, então era a grande revolução era, pô, tenho que ser um social media, no social media, todo mundo queria ser social media e tudo mais e tal, porque foi uma mudança que veio, e a IA tá vindo dessa mesma forma. Então, aprendam a usar as ferramentas, mas pensando em vocês, e não pensando em ser autoridade e usar melhor uma ferramenta, porque senão aí isso vira só um ponto de apoio para você e a sua profissão acaba não se desenvolvendo, né? Então, fico com essa dica aí, mas sigam firmes, porque, de fato, tem muita coisa mudando, mas está mudando para o bem. E acho que vocês estão no momento para pegar essas mudanças no início. Acho que é o mais importante. Muito obrigada, Pinda. Foi um prazer te ter aqui com a gente. E até a próxima. Tchau, pessoal. O Descomplica Aí é gravado e produzido no Estúdio Lab, com a apresentação de Helena Dubiel e edição de Júlia Romão.